Aí. Então, vamos lá. A fusão Pokémon, tema que fascina fãs da franquia desde o seu surgimento. Por mais que ela não ocorra oficialmente nos jogos ou na animação, os fãs frequentemente exploram essa possibilidade através de desenhos e softwares próprios. Assim é possível escolher seus Pokémon favoritos e criar o resultado da combinação, juntando partes do corpo e do nome das espécies originais para formar um Pokémon híbrido. Na imagem abaixo podemos ver uma árvore de fusões progressivas de alguns Pokémon. Então esse aqui é um desenho, né? A gente tem vários Pokémon sendo fundidos e tornando o Pokémon de baixo, né? Então junta esses dois forma esse, depois junta esses dois e forma esse aqui também, e depois junta esses dois e forma esse aqui, né? Mas o que é interessante nesse problema é analisar como que a pessoa que montou essa árvore, né, fez os padrões para a formação dos nomes, né? A formação dos nomes dos Pokémons dos Pokémons híbridos, né? Esses aqui são os nomes originais dos Pokémons, né? Os nomes dos Pokémons mesmo. E esses aqui são as criações desse artista. E então tem essas palavras aqui que são a fusão dos nomes dos Pokémons originais. Vamos lá. Então, nessa árvore, os nomes dos personagens híbridos são formados a partir de um padrão geral. Então, tem um padrão geral ali, certo? Com exceção de apenas dois. Então, nós temos dois Pokémons ali, né? Os nomes dos personagens híbridos são formados a partir de um padrão geral, com exceção de apenas dois. Quem são os personagens híbridos? São todos abaixo dessa linha, né? Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos 7 Pokémons híbridos, né? Em que 5 estão num padrão geral e 2 estão fora do padrão, né? De acordo com o enunciado. Se os nomes de todos os Pokémons, né, fossem formados seguindo o padrão geral, né, ou seja, se esses 7 aqui fossem os 7 no padrão, né, ou seja, com esses 2 aqui fizessem no padrão, qual não poderia ser o nome possível para o último Pokémon da árvore? E aí depois a gente vai pegar as alternativas. Então perceba que um não ali está em negrito, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui, né? No Shugon aqui, nesse Shugon aqui, a gente pode ver que ele pega o Shu. Na verdade, eu acho que eu vou tirar essa parte de cima aqui para aumentar um pouco o tamanho da árvore para ficar um pouco mais fácil de ver. Então vamos fazer isso agora. Então, o Shugon, que é esse carinha aqui, que é o primeiro, né? Ele pega o Shu do chupete e pega o Gon do Bagon, né? Então a gente pode ver que ele pegou o início desse Pokémon aqui e pegou o fim desse primeiro aqui, né? Nesse caso, pegou a primeira sílaba e a última sílaba aqui, né? Vamos ver o próximo. Spinpip. Ele pegou o Spin do Spinarak, né? Spinarak, e pegou o Pip do Hoppip. Então, mesma coisa, né? Pegou o início de um Pokémon e o final do outro Pokémon. Aqui ele pegou numa ordem diferente, né? Ele não pegou na mesma ordem que esse, mas a gente pode supor que essa ordem não faz diferença, né? Porque como está juntando os dois Pokémons, a gente pode pensar que essa ordem dessa fusão não faz diferença, mas isso a gente vai confirmar também depois. Para o Craborb, a gente tem ali o Crab, e a gente tem o Orb do Voltorb. Então, mesma coisa, o início de um e o final do outro. Para o Elekpi acontece a mesma coisa. A gente tem o Elek do Elekid e a gente tem o Pi do Fampi. Então, o início e o fim do outro, né? Então, ali tem o início e o fim. Não existe uma regra muito clara de onde começa e termina esses inícios e esses fins, né? Por exemplo, aqui no chupete tem a primeira sílaba, aqui no Crab também, aqui no Elekid não, né? Aqui no Elekid pegou o K, que é o início da próxima sílaba. Certo? Beleza. Para o Spingon, que é esse aqui, acontece a mesma coisa. Ele pegou o início, que é o Spin, e perceba que ele pegou o mesmo início que o Spinpip utilizou, né? O Spinpip pegou do Spinarak o Spin, certo? Aí esse Spin desceu, e esse mesmo Spin desceu para cá também. Então ele pegou o início do Spinpip e pegou o mesmo início que ele já tinha pego, que é o Spin. E depois ele pegou o Gon, né? Que é o fim desse Pokémon aqui, né? E que é o mesmo fim que foi utilizado do Bagon. Depois, o Kreki, e aqui começa a parte complicada, porque o Kreki, ele não tá fazendo isso. Ó, porque ele tem que pegar o início e o fim, né? Se a gente tentar supor que ele pegou o KR do Craborb, né? Ele não vai ter pego o Equipi do Elekpi. Percebe que o P sumiu. Então, além dele não pegar o mesmo início do Craborb, que seria o Crab, né? Para ele pegar o mesmo início, que nem esses carinhas aqui, pegar o mesmo início seria o Crab, ele pegou apenas o KR. E além disso, no Equipi, que seria o final do outro,
ele jogou fora o P. Então, já temos ali o primeiro fora do padrão, o elec_p. Então, o elec_p já está fora do padrão, né? Está fora do padrão, esse aqui é um dos fora do padrão. Vamos anotar aqui. E o crin_key, mesma coisa, né? Olha só. Ele teria que pegar o início de um e o fim do outro. Então, digamos que ele pegue o KR aqui do início do cre_key, né? Início do cre_key. Aí do final é in_key. Mas esse aqui não termina com in_key. Ele não termina com in_key. Ele tem um in ali no meio, né? Tem um in ali no meio, né? Tem um in ali no meio. Então, poderia ser esse in aqui. Mas aí sobrou esse key aqui, que seria do cre_key. Então, o que esse carinha está fazendo aqui, esse crin_key, ele está fazendo assim, ele está pegando o início desse, que é o KR, aí pegou o in, que é o meio desse aqui, e pegou o key, que é o final desse. Então, ele fez uma coisa, ele pegou o nome do cre_key e colocou o nome do outro no meio, né? Mais ou menos assim. Então, a gente pode ver que ali que é outro que está fora do padrão. Bom, então nós temos ali, encontramos os nossos dois pokémons fora do padrão. É o cre_key e o crin_key. Agora a questão nos pergunta. Se os nomes de todos os pokémons fossem formados seguindo o padrão geral, ou seja, a gente tem que, digamos, consertar os nomes desses dois aqui, né? Então, tem que consertar o nome desses dois, se todos seguissem o mesmo padrão. Qual não poderia ser o nome possível para o último Pokémon da árvore? Quem é o último Pokémon da árvore é o crin_key, né? Mas que vai ter outro nome agora, já que a gente vai arrumar os nomes dos Pokémons para pegar o padrão. Então, vou pegar as alternativas aqui e deixar ali de ladinho. Então, a gente tem que arrumar o nome do cre_key, né? Vamos arrumar o nomezinho dele. Como é que a gente faria para pegar um nome do cre_key que fosse seguindo o padrão dos outros, né? Em especial, a gente pode olhar para o Spingon, por exemplo. O Spingon pegou o início de um dos Pokémons e o fim do outro Pokémon, né? Que é a mesma lógica que está seguindo nesse aqui, né? Pega o início de um e o fim do outro, sem deletar letras, sem colocar um no meio do outro, sem fazer uma maluquice, né? Então vamos lá, a gente poderia pegar o Crab do Craborb, né? Poderia pegar o Crab do Craborb, que é o início do Craborb, e o fim do elec_p, que é o Pi. Ou a gente poderia pegar o início do elec_p, que é Elec, e o fim do Craborb, que é Orb. Então a gente poderia pegar qualquer um desses dois, né? A gente poderia pegar o início de um e o fim do outro, ou o fim de um e o início do outro, né? Mas na ordem início e fim. Então os nomes do cre_key teriam que ser esses aqui. Poderia ser Crab_Pi ou Elec_Orb. Beleza. E agora a gente tem que pegar e fazer o nome do último Pokémon da árvore, né? Quais seriam possibilidades para o último Pokémon da árvore? Então, mesma lógica, né? Qual que é o padrão? Início e fim, né? O padrão é início de um e o fim do outro. Então, para o crin_key, ele poderia pegar o início do Spingon, né? Vamos fazer aqui. Poderia pegar o início do Spingon e o fim de qualquer um desses dois, né? Porque o cre_key agora tem dois nomes possíveis, que é o Crab_P e o Elec_Orb. Então ele poderia pegar o Spin com o Pi, que é um fim nesse aqui, né? E poderia pegar Spin Orb. Spin Pi ou Spin Orb. Né? Pegando o início desse e o fim desse, né? Dependendo das duas opções. Ou ele poderia pegar o início do Crab_P e o fim do Spingon, vai ficar Crabigon. E poderia pegar o início do da direita, poderia ser Elec, e o fim do outro, que é o Orb. Então seriam esses 4 nomes possíveis. Né? Talvez a gente pudesse, né, dar uma... Fazer com... Como esse aqui tem duas possibilidades, a gente poderia fazer de uma forma um pouquinho mais clara, que a gente juntasse assim, ó. Então assim, a gente viu que o cre_key ele tem duas opções de nomes, Crab_P ou Elec_Orb, né? Então vamos supor aqui que o nome dele seja, né, Crab_P e ver o que acontece. E para esse aqui da direita, a gente coloca o Elec_Orb. Então vamos apagar aqui o cre_key e o Elec_Orb ali. Então poderia ser essa opção aqui com Crab_P ou essa aqui, né? Beleza. Agora a gente faz a mesma lógica, né? Então o crin_key aqui, né? Ele vai ter que pegar o início de um e o fim do outro, né? Se a gente chamar esse carinha de Crab_P, porque é um nome válido, ou Elec_Orb e outro nome válido. Vamos ver o que acontece. Então, para esse carinha aqui, ele poderia ser o início do Spingon e o fim do Crab_P, que é Pi. Ou o início do Crab_P com o fim do Spingon, né? Sempre início e fim. E para esse caso aqui, ele poderia pegar o início do Spingon e o fim do Elec_Orb, que é Orb. Ou o início do Elec_Orb, que é
Elec, e o fim do espingão, que é Gon. E agora sim a gente tem os 4 nomes. Então os 4 nomes são Spimpi, Krabigon, Spinorb e Elekgon. Esses são os 4 nomes possíveis, né? Então vamos olhar as alternativas agora. Então a gente pode ver que o Krabigon está aqui, Elekgon está aqui, Spimpi está aqui, Spinorb está aqui e Spinki não está aqui. Então Spinki é a resposta do problema.